Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos, tá bom? Eu vi que o Wellington, o Vitor, Samara mandou bom dia a todos. Bom pessoal, vamos aqui a mais uma aula da nossa disciplina, né, de implantação e logística de canteiro de obras, tá? Pessoal, antes da gente começar a aula de hoje, né, eu sempre faço um breve recapitulando, né, pra gente lembrar o que a gente já viu e pegar o gancho para continuar com a aula de hoje. Bom, na primeira aula a gente entendeu o que é logística, né? Nós falamos aí dos principais conceitos associados à logística, né? A gente falou de como um sistema logístico, né, bem implementado pode ou não afetar, né, a gerência de um canteiro de obras, né? Falamos da necessidade de ter agrupamento de atividades, né? Ter uma gestão de suprimentos adequada, tá? Falamos de várias situações e de como que a logística implementa em tudo. Falamos do caso da obra do Maracanã, a gente viu foto do canteiro de obras, né, que não tinha organização nenhuma. Falamos da execução de obra, que é uma coisa difícil, porque a gente tem, né, geralmente um trabalho multidisciplinar. Eu tenho vários tipos de profissionais diferentes, né, trabalhando em. Eu tenho vários profissionais diferentes, então é muito multidisciplinar de profissionais e também de materiais, né? Eu tenho uma quantidade de materiais absurda. E tudo isso tem que estar sendo gerido de maneira integrada e eficiente. Então, dá um certo trabalho, né? Não é tão simples. Mas a primeira aula foi uma aula mais introdutória para entender o porquê que é importante a gente fazer uma implantação e ter logística no canteiro de obras, né? Na aula passada, a gente falou do canteiro. Bom, já que a gente vai gerir e fazer implantação de canteiro de obra, o que é esse canteiro? Né? Que eu faço? Então a gente viu que o canteiro ele é uma estrutura sempre de caráter provisório, né? Geralmente aí construída de madeira ou de container, né? Ela é uma instalação industrial, que a construção civil não deixa de ser um ramo da indústria, né? Então ela é uma instalação sempre de caráter provisório, né? De madeira ou de container, móvel, tá? Já fala que é provisório por isso, por ela ser móvel, né? Que o canteiro ele tá aqui, né? Nesse lugar nesse período de tempo, depois essa obra eu mudo esse canteiro para outro lugar. E ele tem que ter o quê? Ele tem que oferecer condições de segurança, de higiene, de praticidade para a execução da obra. Então, basicamente, o canteiro ele é uma instalação industrial, né? Assim como eu tenho, por exemplo, uma indústria que fabrica pneus. Eles têm uma instalação industrial, né, para que eles consigam fabricar os pneus, tem o chão de fábrica, o maquinário, os materiais, tudo mais. O canteiro de obras é a mesma coisa, a diferença é que ele é temporário, né? Ele começa e acaba, enquanto a indústria fica lá fixa, parada no mesmo ponto sempre, tá? É aí que difere, né, um do outro, tá bom? E a gente começou a entender que o canteiro de obras, além disso, ele tem alguns tipos, né? A gente falou de canteiro restrito, que é o canteiro onde eu não tenho espaço extra. Então eu tenho espaço de construção e nesse próprio espaço eu tenho que alocar material, eu tenho que fazer escritório, eu tenho que fazer tudo ali. Eu não tenho um lugar extra, um espaço ao lado para eu colocar as coisas. Né? A gente falou também do canteiro, né, amplo, que aí é uma situação, né, quase que perfeita. Ele acontece, né, em vários, em várias situações, pode-se dizer, mas principalmente em obras onde eu estou numa estrada, né, onde eu estou num loteamento, né, uma obra grande, porque aí eu tenho espaço ao entorno, né, eu não preciso me preocupar de ser onde eu vou colocar o material, mas geralmente nessas obras também eu preciso desse espaço, né, porque eu tenho maquinário, eu tenho, né, materiais às vezes pré-moldados grandes, eu tenho coisas que realmente demandam, né, que eu tenha esse espaço a mais. O canteiro amplo ele não tem
nenhum tipo de problema, ele é o mais fácil de lidar. E a gente viu também os canteiros longitudinais, né? Que para mim é o mais complicado. Eu prefiro o restrito do que o longitudinal. O longitudinal é o canteiro quando eu tenho, né, por exemplo, uma obra de uma estrada, uma reforma de uma via, troca de uma tubulação numa rua, eu tenho um canteiro que ele é estreito e comprido no sentido longitudinal. E aí fica muito complicado de organizar as coisas. Mas às vezes você tem que trabalhar assim, né? Eu lembro que eu até usei de exemplos para vocês, né, falando de canteiro, quando você vai, por exemplo, fazer reforma numa loja de um shopping. Você não vai poder colocar as coisas no corredor do shopping, né? O próprio canteiro é a própria obra, tá? Numa casa, tá? Então, isso daí não tem o que fazer, né? Quando você cai nessa situação, vocês precisam conhecer. A gente vai ver depois como que a gente gere, como que faz todas essas coisas. Né? E falamos também na aula passada dos espaços, né, que precisam ter, do posto de entrada, do almoxarifado, né? Tudo isso de acordo com a NR18, de outros espaços, né? Área de vivência, instalação sanitária, vestiário, alojamento, local de refeição, cozinha, lavanderia, área de lazer, ambulatório, tudo isso de acordo com a NR18, né? Falamos do PCMAT, né, que é o Programa de Condições de Meio Ambiente e Trabalho. Falamos da CIPA, que é a Comissão de Acidentes, e a gente fechou aí o conteúdo da aula passada, tá? Então, deixa eu voltar aqui, né? Na aula de hoje a gente continua falando desse planejamento logístico, né, do canteiro de obras. Mas em que sentido, né? A gente vai falar bastante, pessoal, na aula de hoje, vai dar continuidade, né, nesse conteúdo, mas de certa forma a gente vai começar a falar de o que eu faço, né, de alvará de obra, quando a obra é em condomínio, licenciamento ambiental, planejamento logístico no sentido assim, tá, porque muita gente quando se forma pergunta, professor, eu consegui uma obra, né, consegui o emprego, vou tocar minha primeira obra, fui contratado, alguém pediu para eu fazer uma obra, e agora o que eu faço? Qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer antes de eu ter um canteiro lá pronto, né? Então, a gente vai começar, né, grosso modo, falando começar do começo, tá? Então, nisso de qualquer obra é necessário, primeira coisa, ter o alvará de obra, tá? Então, né, digamos que eu vou começar, né, o que eu tenho que ter? Tem que ter o alvará de obra. É o primeiro passo, né? Muita gente começa, vai lá, começa a mexer no canteiro, depende do problema. A primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar o alvará de obra. Tá? Geralmente é um documento emitido pela Secretaria de Obras ou algum outro setor específico da prefeitura. Professor, mas se a cidade for pequena? Porque tem cidade, gente, que tem, sei lá, 3 mil habitantes. Não tem uma secretaria de obras, né? Vai ter o prefeito lá, o secretário, tá? Uma cidade pequena. Então a própria prefeitura emite isso daí. Mas tem que ter o alvará, tá? Então geralmente ele é emitido pela prefeitura, tá? Em algumas situações hipotéticas, por exemplo, uma rodovia transestadual, pode ser que você tenha que pedir um alvará com a Secretaria de Obras do Estado, tá? Mas é em alguns casos hipotéticos, uma rodovia são principal. Rodovia, mas mesmo assim, quando ela vai passar no município, cada município tem que liberar um alvará e o Estado também tem que liberar. Então, é uns casos mais assim, específicos. Mas se acontecer, é a mesma lógica, né? Então, esse setor da prefeitura, cidade grande, acima de uns 40, 50 mil habitantes, todas têm, né, uma secretaria de obras. É um setor que é responsável por aprovação de projeto, controle dos procedimentos necessários para que eu faça a minha obra legal, né, que eu tenha licenciamento, tá? E aí, para obter o alvará, depende do que eu vou construir, né? Para cada tipo de obra vai ter as suas peculiaridades. E muitas vezes a cidade tem o seu código de obras. E aí a cidade pode ter uma lei de zoneamento, né? E na lei de zoneamento da cidade, para quem não conhece, gente, lei de zoneamento é uma lei que ela reparte a cidade em zonas. A zona sul, leste, oeste, norte, não somente, né? Ele coloca assim, essa zona é uma zona comercial. Então, esses bairros aqui não pode, por exemplo, construir uma indústria. Porque vai gerar barulho, vai gerar grande tráfego de veículos, etc e tal. Já aqui é uma zona industrial.
mas eu não posso construir residência. Então, a prefeitura, quando você vai fazer um alvará, eles vão ver, às vezes, no código de obra, você vai ter que consultar a lei de zoneamento, ver o que você vai fazer, se onde você quer fazer a obra pode ser construída aquela obra, tá? Que atividade que vai ser isso daí, tá? Geralmente, né, a prefeitura tem um código de obras, você entra, aí lá no site vai estar lá assim, né? Documentos, requisitos para o licenciamento. O licenciamento tem que atender o projeto aos requisitos no documento tal do Código de Obras. Então, aí vai ter lá o arquivo em PDF do Código de Obras, tem que baixar, tá? Tem que ter, por exemplo, tá de acordo com a lei de zoneamento e tal coisa, você vai lá e consulta, né? E aí o código de obra da prefeitura, às vezes eles deixam assim, critérios de projeto mesmo, olha, tem que ter um recuo tal de calçada, tem que ter no mínimo tanto de área permeável, não posso ser tudo impermeabilizado, né? Nessa zona não posso ter prédios com mais de 5 andares, tá? Então você vai ter que seguir tudo isso daí. Se tiver o código de obras e tiver isso daí, gente, nem adianta tentar fazer, acontece muito isso. O cliente quer fazer uma coisa que não dá para fazer naquele lugar, e aí ele fala para você, não, pode fazer e manda, vai que passa, né? Não faz isso, gente, você vai perder o maior tempo. Porque se a prefeitura tem o código de obras e tá lá, e você mandar, você vai pagar a taxa, vai mandar e vai reprovar, vai voltar, não adianta. Tá? Às vezes você faz tudo perfeito e volta, porque passa um detalhezinho em outro. Tá? Então não adianta, sabe? Se tem o código de obras tudo certo, tem que ter. A prefeitura é muito pequena, ela não tem um código de obras. E você vai ter que ir lá na prefeitura e conversar com o engenheiro da prefeitura, com o prefeito, né? E ver como que funciona em cidades pequenas, tá? Porque aí eles vão ter um procedimento interno lá deles, tá bom? Então aí é o que eu falei para vocês, né? Vai ter lei de taxa de ocupação, né? Índice de limitação de área construída, área permeável, né? Limite de recuo de altura da edificação, entre outros, tá? Então sempre que você tenha, que você sabe que a prefeitura tem isso, já faz o projeto com base nisso. Não vai fazer o projeto para depois adequar. Faz o projeto já olhando essas normas do Código de Obras. Tem prefeitura que pode uma coisa, tem prefeitura que pode outra, depende, tá? Cada município pode ter o seu. E aí, você, com base na lei de zoneamento, você vai ver aquela questão que eu falei para vocês, né, de localização e atividade. Tem algumas prefeituras que elas deixam você mandar, é difícil, tá? Mas existe. Tem algumas prefeituras que eles deixam você mandar o documento, né? Então eles mais que fazem uma pré-consulta para você. Você manda o documento para ver se tá ok. E aí eles te mandam de volta falando, ó, tá ok, pode submeter, tá? Mas é muito difícil isso acontecer, porque é dois trabalhos. Mas tem algumas prefeituras que deixam, né? Que você fala assim, olha, eu nunca mandei, eu tô com medo, tal. Será que se eu mandar, vocês olham, né, e me avisam, porque tal. Tem prefeitura que deixa, porque às vezes você manda e reprova, você tem que fazer uma nova submissão, tem que passar por uma outra revisão, então assim, dá mais trabalho. Tem prefeitura que deixa, tem prefeitura que não deixa, cada lugar é de um jeito, depende muito da pessoa que tá lá, tá? E aí, com a lei de zoneamento, eu já até falei isso, né? Não preciso nem falar, mas igual eu falei, a lei de zoneamento fala que aqui é uma zona residencial. Aí a pessoa fala, vou fazer uma indústria aqui. Não pode. Aqui é uma zona residencial tal. Então não pode, por exemplo, ter bares, boates, salão de festa, né? Casa de eventos, casa de shows, boate e tal. Aí a pessoa vai lá e faz uma obra que é construir uma boate naquele bairro. Não adianta. Se no Código de Obras fala que não pode, na lei de zoneamento fala que não pode, vai chegar na prefeitura, vai voltar, tá? Às vezes, né, geralmente a prefeitura tem aquela coisa assim. Se não for algo que vai gerar muito distúrbio, por exemplo, uma indústria, não pode mesmo, ponto. Às vezes é um bar, às vezes é uma coisa que vai dar barulho, né? Mas aí se geralmente, né, eu não sei, cada município tem uma brecha. Se você consegue uma assinatura de todos os proprietários dos imóveis ao entorno do seu, que poderiam estar afetados ali pelo barulho, pelo problema aí que o seu imóvel iria gerar,
né, falando, concordando com a construção, falando que eles abrem mão do direito, né, de reclamar disso, tal, perante a lei de zoneamento, e que não se incomodariam devido a tal X fator lá que poderia incomodar, às vezes pode, tem prefeitura que pode, né. Então, sei lá, o bairro é residencial e pela lei de zoneamento não pode, por exemplo, ter salão de festa. Aí a pessoa faz um salão com isolamento acústico, faz uma boate subterrânea com isolamento acústico, que não vai sair som para os vizinhos e nada. E ele consegue uma assinatura de todos os vizinhos que estão ali em volta, do quarteirão inteiro, né? E aí ele leva a prefeitura, às vezes pode, tem um município que permite isso. Tem alguns que não permitem, pronto, é o que está na lei, pronto, acabou, tá? E aí, assim, isso daí é feito com base em vários fatores, tá? Não é só que essa questão de barulho, eles analisam, por exemplo, o tráfego que isso vai gerar, a emissão de sons, poluentes, se aquelas vias, né, comportam, às vezes a pessoa quer fazer uma indústria num bairro residencial, e aí vai ter que passar caminhão pesado, né, aquelas vias não vão comportar aquele tráfego, tá? Então, o processo de aprovação de projeto e obtenção do alvará de obras ou licença de construção, ele é necessário, né? E eu preciso do que para isso? Né? Do projeto arquitetônico e complementares, de acordo com a necessidade. Como assim complementares, professor? Precisa de hidráulico, elétrico? Depende. É o que você vai fazer? Olha, eu vou fazer uma casa, 3 quartos, né? Sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem. Vai precisar de projeto estrutural? Não. Vai precisar de projeto hidráulico? Não. Vai precisar de projeto elétrico? Não, não vai. Com certeza não vai. Ah, eu vou construir um prédio, né? De 20 andares. Vai precisar de hidráulico? Vai. Vai precisar de estrutural? Vai. Vai precisar de projeto de incêndio? Vai. Tá? Vou construir um shopping. Vai precisar de tudo que você imaginar que existe de projeto. Projeto de incêndio, de locação, de segurança, de acessibilidade, de tudo. Tá? Então, dependendo da complexidade do que eu vou construir, pode ter necessidade de coisas a mais, coisa a menos. Às vezes, gente, a gente vai falar já já, mais para frente. Por exemplo, você vai fazer uma indústria que precisa de licenciamento ambiental. Sem o licenciamento ambiental não consegue pegar o alvará. É que agora eu não sei como é que tá, parece que recentemente aí mudou a lei de licenciamento, né? Tiraram a obrigatoriedade de licenciamento de um monte de coisa. Então eu não sei mais agora a que ponto que está a questão do licenciamento, ou às vezes nem é licenciamento, às vezes é outorga, né? Olha, eu vou fazer uma indústria que vai coletar água de um rio, então eu preciso dar uma outorga, né? Para direito pelo comitê de bacias de eu usar aquela água daquele rio, tá? Bom, por exemplo, né? Eu dei um exemplo bem simples aqui, mas só para entender, por exemplo, um sistema de tratamento de esgoto. Né? Quando não tiver RT emitida pelo CREA ou RRT, né, emitida pelo Conselho de Arquitetura, eu vou ter que ter o projeto complementar. Como assim, professor, sistema de tratamento de esgoto? É que eu coloquei isso daqui pensando numa situação específica. Né? Eu já vi, por exemplo, um condomínio, né, de casas, condomínio fechado, né, de casa aí de médio alto padrão, que eles tinham toda uma pegada verde, ecológica, né, e tal. Então eles não lançavam esgoto para a companhia de saneamento, né? Eles criaram um sistema de tratamento de esgoto interno deles. Criaram não, um sistema que todo mundo já conhece, chama Wetland, né? Terra molhada, wet, em inglês, W-E-T, land, né? Wetland. Ele é um sistema de tanque que trata, né, o esgoto a partir de macrófitas, etc e tal, não gera cheiro, não gera nenhum subproduto, né? E pode lançar aí no corpo hídrico tranquilo, porque o esgoto sai tratado assim muito bem. Só que eles não tinham um engenheiro projetista, né, que trabalhasse com isso. Então eles fizeram lá o projeto, né, com base na literatura e tal, não emitiram um projeto específico para isso, ficaram quietos, deixaram. Quando chegou na hora de fazer e não colocaram isso no projeto, né, então achava que ia ser ligado o esgoto na rede. Aí mudaram o projeto no meio da obra, né, fizeram isso daí. Quando chegou uma vistoria lá, né, o pessoal da prefeitura foi lá visitar, aí o que é aquele tanque ali? Ah, é o nosso sistema de tratamento de esgoto, mas cadê isso aqui no Alvará? Ah, mas o projeto a gente criou depois. Embarga, eles embargam a obra.
Eu lembro que foi uma polêmica, isso aí aconteceu no Paraná, né? Em Londrina, no Paraná. Foi uma polêmica, porque eles queriam parar, barrar tudo, e era uma coisa que realmente funcionava. Eles tiveram que parar toda a obra, ir atrás de alguém, provar que o projeto estava certo, fazer todos os cálculos, todo o projeto, fazer os ensaios laboratoriais, mostrar que realmente ia tratar o esgoto para a prefeitura liberar. E para eles lançarem no córrego abaixo, eles tinham que pedir uma outorga, uma licença ambiental, entrar em contato com, né, com a ANA, Agência Nacional de Águas. Então, assim, é uma brincadeira que saiu muito cara. A obra ficou parada mais de 6 meses, né, só para resolver isso aí. Enquanto não resolver, não volta. Então, toma cuidado, tá? Com esse tipo de coisa. Eu falo isso aí porque é um exemplo de uma coisa que eu lembro que eu fui visitar, né, o lugar na época, faz tempo eu estava na graduação. Eu fui visitar quando eu estava fazendo, né? E aí a gente foi visitar na outra semana, aconteceu a confusão, né? Toda, tá? Então, tudo que você vai fazer tem que ter ART ou RRT. Depende, né? Se for engenheiro, vai ter RT, se for arquiteto, vai ter a RRT, tá? Vai ter que emitir RT desse serviço, tá? Geralmente, prefeitura, eles pedem também, né, uma certidão negativa de débito do proprietário do imóvel e dos responsáveis técnicos. Por isso, gente, se você tem algum problema, né, nunca tenha, né, engenheiro, ou a construtora, ou o seu CNPJ, nunca pode ter restrição com a Receita Federal, imposto de renda atrasado, tá? Ou se você está como engenheiro, você não pode ter nenhum tipo de dívida com o CREA, nem nada, porque você vai ter que emitir uma certidão de débito negativo, e se tiver, vai sair. E aí a prefeitura não aprova. Porque pode ser que eles liberem uma obra que depois vai ficar lá um terreno baldio, né? Uma obra parada que a consultora vai parar e vai deixar lá. Tá? Então eles sempre impedem isso, vai ter que ir junto. Tá? E aí o projeto complementar vai depender, né, do que você vai precisar. Por exemplo, é comum as prefeituras solicitarem termos de disponibilidade de água e coleta de esgoto de fornecimento de energia, né? Isso depende, tá? Ah, na rua que eu vou construir já tem a rede de luz passada? Já. Então eu vou lá você vai na companhia de energia e fala, olha, no terreno tal, no endereço tal, dá para fazer ligação de luz? Dá. Eles emitem um documento para você na hora. Tem lugar que faz pelo site isso, né? Você coloca o endereço lá, eles falam, sim, é possível a ligação, né? Eles têm isso em sistema. Eles emitem um documentozinho na hora ali, você imprime uma página e leva. Isso é tranquilo, tá? Ah, não, eu vou construir um bairro novo que vai ter que a energia ser ligada até lá, vai ter que ligar uma rede de abastecimento de água, aí é complicado, é um loteamento. Aí você vai ter que ir atrás da companhia, atrás da coisa, para ver como é que vai ser esse projeto, né? E aí fazer com que eles emitam também esse documento, porque se eles não emitirem, né, falar, não é possível chegar água nem esgoto nesse lugar, né? Tá? Os projetos complementares nem sempre, e nem todos são solicitados no processo de aprovação do alvará. Tá, geralmente eles pedem projetos, se for casa, gente, é só o arquitetônico, tá? Agora, se for uma coisa maior, se for tipo 2, 3 pavimentos, aí talvez eles vão pedir estrutura, pode pedir fundação, né? Pode pedir projeto de instalação elétrica e hidráulica sanitária, tá? Projeto de rede de água e esgoto, instalação elétrica. Aí depende do que é. É um supermercado ou é só uma casa, né? Aí vai. E assim, isso aí geralmente a prefeitura, quando ela tem o código de obras, tá escrito lá, né? O que vai precisar, tá? Não precisa. Não é uma coisa que vocês vão ter que adivinhar, tá? Vocês vão saber isso daí. Tá, então aí depende, por exemplo, é um bairro, pode ser que tenha pavimentação, galeria de água pluvial, sinalização para via urbana, telefone, internet, tem um céu é o limite, tá? Então, o projeto de incêndio, não esquecendo, tá, que é uma das áreas que o pessoal da Civil entra muito, eles são realizados por profissional habilitado em engenharia de segurança do trabalho, geralmente, deve ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros, tá? Projeto de resíduos da construção, edificação em uso, às vezes é necessário, tá? E aí cada obra vai ter seu tipo de projeto, né, em função. Tá, indústria geralmente tem, né, restaurante e outras coisas, um centro de distribuição de alimentos, né, eles pedem projeto de resíduo, né, de como que vai ser feita a gestão. Tá, e agora eu tinha até falado antes da hora, mas em alguns tipos de obra você pode ter que ter licenciamento ambiental, licenciamento de instalação, licença de operação, geralmente indústria outorga, né, para você conseguir coletar uma água, para você conseguir lançar um efluente, tá? Então vai depender. Então isso é com a prefeitura.
Mas e se a minha obra for dentro de um condomínio, professor? Né? Cada vez mais a gente tem mais condomínio nas cidades do Brasil, né? E o condomínio, gente, por mais que ele faz parte da cidade, ele tem a legislação específica dele, eles têm normas específicas, né? Então, quando você vai fazer uma obra num condomínio, sempre você aprova primeiro no condomínio, depois a prefeitura. Nunca na sua vida você aprova na prefeitura e depois você vai no condomínio, porque vai dar um problema. Porque o que que acontece? Você vai lá, o condomínio, geralmente as regras são mais restritas. Então, o condomínio fala, eu não pode ter casas com mais de X de altura. Condomínio de alto padrão, as casas não podem ter muro. Tem que ser aberto à frente. Você pode ter muro dos lados e no fundo, mas à frente não pode ter muro, para manter aquele padrão americano, né, de casa sem muro. Não pode ter árvores de tais espécies plantadas. Não pode ter tal coisa. Não pode ter piscina na frente da casa. Se tiver piscina, ela tem que ser vedada por pelo menos uma parede verde, né? Por questão de privacidade, por questão também das pessoas estar na rua, não ser obrigado a ver ninguém lá na piscina. Não pode fazer garagem de tal jeito, tem um monte de coisa, né? O tapume tem que ser de tal jeito, tem um monte de regrinha, recua de tanto e tal. Então, às vezes você vai lá todo feliz e aprova na prefeitura, né? A prefeitura fala, não, tá ok, né? Pra gente passa aqui, tá certo. Aí você vai com a sua obra todo felizão que você aprovou na prefeitura e chega lá no condomínio e fala, olha, né, vou construir essa obra aqui no terreno tal, tá aqui o projeto, né, pra vocês darem uma olhada e aprovarem. Aí você submete, o condomínio te reprova, fala, ó, tem que mudar isso, mudar isso, mudar isso, mudar isso, mudar isso. Aí você muda tudo que o condomínio falou, né? Fala assim, vamos mudar, né? O condomínio falou, vamos mudar, muda. E você começa a fazer um pouquinho diferente. Aí chega no meio da sua obra, me aparece de um belo dia um fiscal da prefeitura lá para olhar. Se o fiscal for lá olhar, ele vai levar o projeto que você mandou para ele, sua aprovação. Aí ela fala assim, mas você está construindo X e aqui está falando outra coisa. Eles embargam sua obra. Porque você deu um projeto para eles de uma coisa e está construindo outra. Ou muitas vezes, né? Muitas vezes você depois, às vezes nem aparece um fiscal, mas na hora de pegar o habite, né? Você não consegue, tá? Então, é muito cuidado com isso. Sempre aprova primeiro no condomínio, que é mais restrito. Aprovou no condomínio, quase que com certeza vai passar na prefeitura, porque o condomínio tem que pegar as regras da prefeitura e especificar um pouco mais. Então, passou em um, passa no outro, tá? É certeza. Tá? E se a gente iniciar sem o alvará? Né, a prefeitura tem fiscais, né, para verificação da cidade, se as obras que existem em andamento estão de acordo com as normas aplicáveis, tá? Gente, tem gente que faz sem alvará? Claro que tem, vocês sabem que tem. Né? Tem gente que tem sorte, que vai lá, faz sem alvará, não pega, não acontece nada, a pessoa segue. Tô falando que isso é certo? De maneira nenhuma, mas tem gente que realmente faz e não dá nada, não acontece nada. Tá, mas vocês como engenheiros não podem, porque se você faz isso, você é pego e seu nome tá vinculado àquilo, a prefeitura entra alguma coisa, você pode ser denunciado no CREA. Né, e você entra, perde, você pode tomar uma medida disciplinar do CREA, ter que responder um processinho interno do CREA, pagar uma multa, né, tomar uma advertência e tal. Você vai perder o CREA? Talvez não, né, muito dificilmente, a não ser que aconteça um acidente, muito dificilmente, mas tem que tomar cuidado, tá? Se a obra não tiver alvará, ou se o alvará foi emitido e o que está falando no alvará não está lá na obra, né, ela pode ser impactada, né, geralmente com multa ou embargo. E aí, se tiver uma coisa muito fora do comum, eles podem falar para você, demole e faz de novo. É difícil. Geralmente, se você mudou muito, eles vão pedir um reprojeto e você vai ter que mostrar que o que está lá realmente está de acordo, tá? Mas, né, se isso ocorrer, gera impactos negativos ao proprietário ou ao incorporador, porque a gente dá transtornos, né, em custo que vão aumentar aí para finalizar a obra. Tá, e depois que tudo deu certo, né, fiz a minha obra, tá tudo bem, a gente tem um habite, né, que é liberado mediante uma vistoria final. Então eu vou lá, eu pedi o meu alvará, construí minha obra, a prefeitura tem um projeto, e depois eles vão lá e olham e falam, vamos ver se o que ele fez está de acordo com o que ele falou. Tá tudo certo, fez certinho, tudo ok? Pronto, te dão um habite, né? Aí você pode ir morar, tá? Então essa aula, gente, ela tem duas partes, né? Digamos assim, a primeira parte a gente fala disso, né? E a segunda a gente vai falar um pouquinho dos postos de trabalho, né? Dos EPIs lá
na obra, tá? Então vamos começar aqui a segunda parte. Ela é uma parte mais rápida, porque na aula que vem a gente continua, tá? Então, posto de trabalhos, agora a parte 2, né, é um termo atribuído para quê? Para a ideia de local de preparo ou de transformação de materiais, é o lugar onde eu vou trabalhar, onde uma pessoa contratada através do seu esforço, de um tempo trabalhando, conhecimento e experiência, vai pegar, por exemplo, o cimento e fazer ele virar uma argamassa, tá? Então é possível realizar o básico para que eu tenha um planejamento da sua obra, né? Então lista os serviços, né? Limpeza do terreno, demolição, a gente vai falar tudo isso depois, tá? E aí, por exemplo, quando eu falo assim, vou fazer fundação, né? Às vezes a pessoa coloca lá fundação. Será que é só fazer fundação? Eu posso começar a detalhar. Fazer fundação envolve o quê? Eu preciso ter o terreno limpo, eu preciso escavar, eu preciso fazer contenção do solo, eu tenho que fazer forma, eu tenho que fazer armação, eu tenho que lançar o concreto, eu tenho que reaterrar, eu tenho que compactar a vala, tenho que retirar a forma. Então, quanto mais eu detalho, né, quanto mais eu consigo detalhar a minha obra, quanto mais eu consigo esquematizar minhas coisas em pequenos pontos, mais eu vou conseguir ter controle de tudo que está acontecendo. Então, quanto mais detalhado, melhor. Né? Mais eu vou conseguir enxergar pequenas coisas que eu posso melhorar ou não, ou processos que podem ter algum tipo de problema, né? Então a gente sempre fala, tem que fazer isso até o fim da obra, começar o planejamento, né? Desde você limpar o terreno até você colocar o último parafuso, a última coisa. Tá? E aí isso vai me dar informação sobre quais profissionais que essas etapas que vão ter que ter envolvidos, quais são as máquinas que eu preciso, qual que é o tempo que cada uma gasta, eu consigo ter mais controle de tudo, tá? E em todos esses processos, né, a gente sempre vai ter pessoas trabalhando. E essas pessoas têm que estar com EPIs, equipamento de proteção individual. Então, essa aula é uma aula introdutória de todos os conceitozinhos que a gente precisa ter para a gente continuar falando de canteiro. Então, os EPIs, eles são de acordo, né, com a NR6, tá? As empresas são obrigadas a fornecer em perfeito estado de funcionamento, tá? Para todas as atividades que estejam passíveis de risco de acidente ou doença de trabalho. A NR6 é aberta, tá? Só jogar no Google vocês acham. E enquanto a medida de proteção coletiva estão sendo implantadas soluções de emergência, responsabilidade do empregador, para controle e uso dos mesmos. Ah, professor, mas e se eu der o EPI e a pessoa não usar? É sua responsabilidade fazer a conscientização e tentar fazer com que todo mundo use. Pode ter gente que é teimosa e fala que não vai usar de pirraça? Pode, claro que pode. Sempre tem. Eu lembro que eu fiz um estágio, contando rapidinho uma história para vocês. Acho que eu já até falei aqui, né? Que tinha um cara que ele falava que não ia usar máscara de solda. Né, o engenheiro falava, usa máscara de solda. Não vou usar. Não gosto, sempre fiz assim, não vou fazer. Ele foi deixando, deixando, deixando. No final, chegou um dia um fiscal lá, ele estava sem máscara, o fiscal ficou quietinho, não falou nada. Veio uma multa, o engenheiro foi autuado, a obra foi autuada, teve que parar. Eles tiveram que fazer um monte de medida disciplinar, eles não podem, né? Tipo assim, então vamos demitir. Não pode, depois que acontece isso, porque o funcionário pode alegar que ele não recebeu o EPI. Então, assim, maior confusão. Então, depois disso, teve também um outro caso, a mesma obra, de uma outra pessoa que não queria usar capacete. Né? Aí o engenheiro falou assim: o seguinte, você não vai usar? Não vou. Então tá bom. Ele foi lá, pegou um termo, né? E falou assim: olha, eu, fulano de tal, né, recebi um equipamento de proteção tal, do fulano de tal, no dia tal, para uso nas atividades laborais, no lugar tal, tá, 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 tá. E eu não quero utilizar o equipamento, me responsabilizo caso aconteça algo, né, algum acidente de trabalho, me isento todas as outras partes, como a construtora, o engenheiro, nanã, de responsabilidade legal contra mim, porque eu estou escolhendo não usar. Né? Eu nem sei se isso é legal, né? Eu não sei nem se ele pode fazer isso. Mas ele fez e levou pro cara e falou assim: assina aqui. Aí ele, o que que é isso? Falei aí, pode ler e assina. Aí ele falou, não, eu não vou assinar, porque se acontecer alguma coisa, a responsabilidade vai ser minha. Eu falei, então, quando você não quer usar, a responsabilidade está sendo sua. Então, ou você usa, ou então amanhã você não precisa nem vir mais. Né? Acabou o problema. Sempre usou depois do equipamento. Então tem que começar a mostrar para as pessoas, não é agir só na forma de fazer medo, mas tem que conscientizar. Mas se você topar, às vezes, com, né, sempre tem ali um probleminha, uma pessoa que vai gerar uma situação em obra, isso não é fora do normal, tem que deixar claro que, olha, se você não fazer isso, você vai gerar um problema muito grande para mim, para a construtora. Então, você quer se responsabilizar por esse problema? Não. Então, usa, tá? Não é para mim, é para você, é para o seu bem.
tá? Então, sempre comprar um equipamento adequado, né, com certificado, tá? Exigir a utilização, orientar como que usa. Não adianta só eu dar o EPI para a pessoa, tem que orientar como é que usa, mostrar como é que é o uso adequado. Tem coisa que é para ficar, né, suspenso, tem vários outros EPIs que são diferentes. Tem que substituir quando tiver danificado. Quebrou o capacete, não tem negócio de amanhã, tem que trocar na hora. Furou a luva, troca na hora. Quebrou a máscara, troca na hora, tá? Realizar manutenção e higienização, comunicar ao Ministério do Trabalho quanto a irregularidades, tá? E esse dia aí, desse caso aí que eu falei pra você que o engenheiro ficou bravo e fez esse documento, ele ia realmente, eu acho, mandar para o Ministério do Trabalho, falando, olha, eu quero que tá isento disso, porque é ele que não quer usar. Tá? Então, de acordo com a NR6, são responsabilidades do empregado, né? Utilizar apenas para atividades específicas, comunicar alterações que tornem o equipamento impróprio para o uso, porque não tem como eu saber. Às vezes o capacete quebrou. Não tem como eu ficar todo dia pegando o capacete todo mundo olhando. Você pede para os estudados, olha, se o capacete quebrar, se a sua bota furar, qualquer coisa acontecer, pode vir na hora, pode parar o que você está fazendo na hora e ir lá pegar outro. Tem que ter outro, tá? Se não tiver, tem que comprar imediatamente. Aquela pessoa, enquanto não tiver o outro, ela não volta a trabalhar. E aí tem, né, eu coloquei aqui essa figura que está na matéria de vocês, gente, mas tem EPI de tudo quanto é jeito, né? Capacete, óculos, protetor auditivo, respirador, luva, né? Cinto de segurança e tem muitos outros, tá? Não tem só esses daí não. Isso aqui é só uns exemplos, né? As normas, né, fazem o quê? Especificidades para diferentes tipos de trabalhos para cada parte do corpo, né? Trabalho em altura, é a NR35. Aí tem necessário de vários tipos de EPIs. Então, por isso que eu falo, quanto mais você conseguir ramificar a sua obra, no sentido de, em vez de colocar só fundação, colocar tudo, todas as etapas do que vão ser feito ali, mais fácil de você identificar todos esses fatores, quais EPIs vai ter que ter, quem vai ter que trabalhar, quais são as condições de riscos e tudo mais, né? Agora, por fim, gente, não menos importante, a gente tem que falar um pouquinho de movimentação de materiais, tá? Então a gente tem aqui, né, em obra, a gente geralmente usa esse ábaco aqui, ó, né? Se eu tenho uma inclinação de até 10 graus, a gente usa uma rampa. De 10 a 20, rampa com peças transversais. Escada sem espelho, escada marinheiro, né? Só que às vezes a minha obra tem 20 andares, né? E aí não dá para eu subir com cimento 20 andares. Como que eu faço, né? Por mais que a gente tenha essa movimentação, isso aqui acontece muito porque tudo na obra se movimenta, é material que vai para lá, é material que vem para cá. A gente tem que sempre tomar cuidado, né, de escolher de acordo com a inclinação e meios que sejam seguros para evitar a prevenção de queda, escorregamento, o tropeçamento, dispêndio excessivo de esforço, tá? Geralmente, esse slide aqui tá errado, ó. Geralmente, né, a gente tem, por exemplo, as rampas têm inclinação de 10 a 20 metros, né, proteção lateral com peças afastadas no máximo de 40 centímetros. E é assim, é por isso que a gente não coloca tudo aqui na aula, porque cada uma dessas coisas tem a norma lá, na norma vai estar e vai estar lá. Escada tem que ter largura de 180 centímetros e degraus com altura máxima de 25. Tem que decorar tudo isso, professor? Jamais, né? Se você for trabalhar depois, você vai ver. Não precisa decorar essas informações, né? Ninguém decora isso. Ninguém sabe isso de cor. Mas você tem que ver. Aí, minha obra não é uma obra térrea, é uma obra grande. Você vai ter que começar a ver se você vai colocar um elevador de pessoas, uma cremalheira, né? Talvez aqui uma estação elevatória para você subir só até o segundo andar, tá? Aí, obra muito grande, já começa a ter grua, né? Que a gente coloca aqui essas torres para levantar aço, para levantar, né? Ferragem, peça pré-moldada, elas trabalham com contrapeso aqui, né, que vai puxando aqui, erguendo e abaixando o material. Geralmente elas vão subindo junto com o prédio, tá? E permitem um raio, tá? Então aqui, ó, né, tem que tomar cuidado porque a grua tem que ser pensada já em projeto estrutural, porque dependendo do jeito que ela for fixada, né, eu posso ter a grua fixada que é a estrutura, posso ter a grua móvel e ter que vai crescendo no meio do prédio, né? Ela tem que ser pensada na carga do prédio já, tá? Na carga estrutural do prédio, tá?
E aí eu posso ter, né, num canteiro amplo, por exemplo, eu posso ter obras de terraplanagem, pavimentação, saneamento, máquinas de maior porte, retroescavadeira, caminhão, pá carregadeira. Céu é o limite, né? Depende muito aí do que você vai construir, de como que vai ser feito isso, tá? Então essa aula ela é uma aula que ela tem muito dessas questões, né? De dar esse panorama geral. Eu vi que a gente tem aqui umas dúvidas, eu vou falar agora das dúvidas de vocês. Espera aí, só um segundo, pessoal. Eu acabei me empolgando e não olhei aqui no meio, né? Hoje estamos na seção 1.3. Ah, Gabriel, você falou voltar no slide 7 e 8, perdão. E só agora que eu vi, me empolguei falando aqui e não voltei. 7. O 7 ele fala, né, que é comum as prefeituras solicitarem termos de disponibilidade de água, esgoto e de fornecimento de energia nos processos de obtenção do alvará de obras. Tá? Outras observações do processo de aprovação, né? Projetos complementares, nem sempre todo mundo vai precisar, tá? Isso aqui, gente, é o que eu falei para vocês. Você pode ir lá na prefeitura e pode ser que eles peçam. Pode ser que a prefeitura própria saiba que ali realmente é uma rua que já tem construções e que tem rede elétrica passando, tem rede de água passando, então não vai gerar muito problema. O 8, né, ó, o 8 é sobre quais projetos, né? São todos os projetos executivos que são necessários para a execução da obra. O quê? Estrutura, fundação, elaborado por um engenheiro civil estrutural, projeto de instalação hidráulica e sanitária, elaborado por um engenheiro civil sanitarista, projeto de rede de água de esgoto, projeto de instalação elétrica, mas é aquela coisa, depende do que eu estou fazendo. Se for uma casa, eles vão pedir para você tudo isso. Mas é só arquitetônico. Ah, é uma indústria, é um shopping, vai ter que ter tudo isso aqui, mais um pouco ainda. Né? E outros prováveis projetos, né, necessários conforme a obra. Por exemplo, é um loteamento, pavimentação, vai pedir galeria de água pluvial, sinalização viária, né, instalação de coisas de telefone, de internet, pode pedir várias outras coisas. Tá? Desculpa, Gabriel. Eu fui me empolgando na aula de hoje e não vim aqui olhar o chat, pessoal. Eu sempre falo que eu vou olhando, né? Oi, Weber. Geralmente, engenheiro civil, ele não, o engenheiro só com formação civil, ele pode fazer o projeto de instalações de prevenção de incêndio, mas ele não dá aprovação, né? Então você tem que ter engenharia de segurança, né? Engenharia de segurança do trabalho. Então, geralmente o pessoal faz pós, né? Pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, e aí na pós tem essa carga horária da disciplina aí, né? Específica para poder fazer esse projeto e assinar. Tá? Aí tem o limite de área, né? Ah, é só uma casa, aí depende do tamanho, a pessoa pode até fazer ou não. Mas geralmente tem que ter a pós, né? É associado com a pós-graduação. Engenheiro civil só por formação, ele consegue fazer o básico, mas eles não permitem. Tem que ser um engenheiro de segurança do trabalho, tá? Gabriel, aquela coisa, o certo né? Se você for ler o código de obra da prefeitura, o que o Gabriel perguntou assim, gente, ó, em qualquer tipo de obra, até em obra pequena, pequenas reformas, né? Se você for seguir o pé da letra, né? Se você fosse, sei lá, construir um quarto, você teria que ir na prefeitura avisar que a sua planta está mudando, que você vai construir um quarto a mais, consequentemente eles vão recalcular o seu imposto IPTU, né? O certo o pessoal faz? Não faz, tá? Vai aumentar? Não pede, né? Só que aí é aquela coisa, né? Não sei até onde a gente permeia entre o certo e o errado. O certo seria, né? Toda e qualquer modificação de espaço, no sentido estrutural feita na obra, teria que ser comunicada, tal, para passar pelo processo. Mas quase ninguém faz, né? O Gabriel fez uma pergunta interessante. Ó. Engenheiros que trabalham como autônomo e estão isentos de contratação de mão de obra, que o proprietário que contrata é responsável por fornecer o EPI, quem contrata é responsável por fornecer o EPI.
Então, se é o proprietário que contrata, é o proprietário que é responsável. O engenheiro, ele faz parte dos contratados, né? Ele também vai ter que ter o EPI para trabalhar. Só que aí, ele é o responsável. Ele é o responsável, como que eu vou dizer, com conhecimento técnico sobre EPI, que tem que meio que regular a situação, já que ele é o chefe da obra. Então, se acontecer alguma coisa e ele estava lá, sendo a pessoa que tem formação técnica, porque às vezes a pessoa que contrata, ela é, sei lá, formada em ou uma pessoa que não tem nenhum tipo de formação na área e tal. Então ele não conhece, ele não sabe dessa regra, né? Que tem que ter EPI, quais EPIs tem que ter EPI nova. Então o engenheiro, dependendo aí, se ele vê que a situação tá errada e ele ficar quieto, não falar nada, né? Para, não, não vou me exercer porque o problema não é meu, e acontecer alguma coisa, alguém se machucar, alguma coisa, ele pode sim, tá? Se envolver e se complicar, tá? Por ser um agente aí, querendo ou não, um agente passivo que estava vendo que estava fora, porque ele tem informação para isso, e não falou nada, tá? Vou voltar lá no final das dúvidas, né? Deixar aqui o slide de dúvidas. Então, pessoal, fica aqui para tirar dúvida de vocês, cara, caso vocês tenham mais alguma coisa para perguntar. Hoje realmente é uma aula, essa aula de hoje é uma aula que ela é meia corrida, porque é uma unidade bem extensa do material de vocês, sabe? Então, para a gente seguir certinho, cada aula uma unidade, ela acaba sendo, ela acaba sendo meio corrida, porque são três coisas diferentes que a gente tem que falar de uma vez só, porque depois, né, eu tenho conteúdos específicos para cada aula. Ele tem que solicitar o proprietário e ficar de olho. Falar, olha, se não tiver EPI, não dá para continuar a obra assim, né? E aí, se acontecer alguma coisa, claro que o proprietário é o principal responsável, mas ele tem que, né, ficar no pé ali e falar, olha, assim não dá. Porque tem gente que realmente não falar o português correto para vocês, sabe? Tem gente que não tá nem aí, né? Se o funcionário não reclama, deixa sem. Até que, sei lá, Deus me livre, acontece alguma coisa lá, alguém se machuca, aí tá todo mundo desesperado, né? Cadê? Tava com EPI? Não tava, e agora? E às vezes eu não sei até onde legalmente o engenheiro vai conseguir se isentar, entendeu? Por ele não ser ele que contratou, porque ele tem a formação técnica, né? Então, de todo mundo que tá ali, dos outros funcionários, sejam serventes, pedreiros, e do dono da obra, o engenheiro é a única pessoa que realmente se formou, tem um diploma atestando que ele sabe que isso tem que ser assim, né? Então ele, na verdade, tinha que ser o primeiro a ser responsável, o primeiro a alertar para a situação de risco. Né? E aí tem aquele velha coisa, né? De gente que assina um monte de obra e não toca a obra, né? Deixa lá, só assina o projeto, recebe e deixa. É aí que tá o risco. Numa dessas aí se machuca, se acontece alguma coisa com alguém, você é responsável, tá? Sim, né? É sempre bom deixar em contrato, tá? O Gabriel falou a verdade, é sempre bom deixar isso registrado para não ter problema, e sempre que você tiver, né, trabalhando, se você vê que o proprietário da obra não está fornecendo EPI, ou sei lá, os EPIs das pessoas são EPIs que, assim, não tá servindo de muita coisa, porque tá muito ruim, são EPIs velhos, né, falem, olha, esse EPI não tá legal, isso aqui tá perigoso, né, e assim, o funcionário tem que conhecer. Então, às vezes, se você não quiser gerar um problema muito maior, só fala, avisa o funcionário, olha, esse capacete seu aí não tá bom não, né? Será que não é bom você pedir um novo? Vou pedir um novo para você. Ele tem que ficar no pé do dono, porque ele é o responsável. Às vezes o funcionário nem sabe, ele tá lá trabalhando e segue. Até o dia que acontece alguma coisa, a construção civil é um dos ramos que mais tem acidentes, né, graves aí, acidentes que geralmente levam a fatalidade, a pessoa ficar inválida, né, perder membro, perder dedo, queimaduras graves, tá? Então é sério isso.
Obra pequena, às vezes nem tanto, mas obra grande, gente, é bem comum, assim, sabe? Hidrelétrica, essas obras grandes, geralmente morrem várias pessoas, né? Do começo até o final da obra. Morrem sempre várias e várias pessoas, tá? No processo. Né? Na hidrelétrica, eu acho que de Sérgio Mota, né, que é na divisa de São Paulo com Mato Grosso, várias pessoas morreram, gente que caiu dentro da concretagem, sabe, gente que caiu na ferragem, ficou lá espetado, não conseguiram nem tirar. Então, assim, é sério isso, tem que tomar muito cuidado, tá? Bom, pessoal, acho que tudo bem, né? A gente fecha por aqui, a gente se vê semana que vem, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Tá? Aproveitem e já leiam agora o capítulo livre de vocês. Semana que vem a gente volta aí com a nossa sessão 2.1, tá bom? Então, bons estudos, pessoal. Até a próxima. Se cuidem. Tchau, tchau.